A gente poderia abrir alguns projetos Claro. que você teve agora de 2025 e que vai ter em 2026, que vai continuar? Que legal. Patrícia, nós estamos com 3 projetos agora que estão em atividade. Primeiro deles, nós estamos com um projeto que, para mim, é a minha menina dos olhos de ouro, que é o projeto Cuidar de Quem Cuida. Como vocês mesmos sabem, a palavra famílias atípicas, autismo, enfim, todas as neurodivergências como um todo, ela tem sido um tema mundial. Há poucos dias nós vimos o presidente dos Estados Unidos falando sobre possíveis causas do autismo, enfim, é um tema hoje mundial, sendo que de cada 10 crianças, 7, 8, 9 tem autismo, né? Então é uma proporção muito grande, se você for olhar em relação ao todo. E quem que cuida dessas crianças? Quem que cuida dessas famílias? Que cuida das crianças com autismo, com TDAH, com outras neurodivergências? Quem que está cuidando dessas pessoas? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma notícia de uma mãe que ela tinha um filho autista e ela perdeu a vida dentro de casa, ela faleceu, e o filho dela foi encontrado, se eu não me engano, 4 ou 5 dias depois, sozinho em casa, perto do corpo da mãe. E a família dessa pessoa? Quanta negligência, né? Essa pessoa não tinha uma rede de apoio, não tinha ninguém por ela para poder encontrar essa pessoa e essa criança 4 ou 5 dias depois. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental dessas pessoas. Então a gente precisa cuidar de quem cuida. De quem cuida. Cuidar de quem cuida. E a proposta do nosso projeto é esse. Hoje, se nós ainda não temos, mas daqui a pouco tempo, menos de 10 anos, todas as famílias vão ter pelo menos um membro autista na família. Então, se hoje nós não temos, nós vamos ter. Então, pela proporcionalidade de nascimento. Não é só o autismo, é o TDAH, hoje com a questão das telas e outros estímulos que as crianças têm, isso aí vai só aumentar. Nós também temos a questão das pessoas que cuidam dos idosos também. Todos nós temos um idoso na família, e um dia vão ficar também. Normalmente é o filho, é a filha, alguém que fica cuidando desse idoso. E cuidar de idoso não é fácil, gente. A pessoa que teve uma vida inteira, que ela teve uma autonomia para fazer tudo, e de repente ela se vê tendo que tomar banho, tendo que se alimentar, cuidado por uma pessoa, isso aí muda totalmente. E ela fica agressiva, ela não entende, ela se revolta. Normalmente o filho que cuida é o que ela menos gosta, ela gosta de todos os outros, menos do filho que cuida, né? Então tem essa dificuldade, e nós precisamos falar disso e cuidar dessas pessoas. E como que está funcionando? Uma vez no mês nós estamos fazendo um encontro com essas famílias, com as mães, com os pais, com os avós, as pessoas que cuidam dessas pessoas. O que acontece lá, Patrícia? Lá, cada encontro nós levamos um psicólogo, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um nutricionista. Nós falamos de assuntos relacionados a cuidar da própria pessoa que cuida do outro. O penúltimo encontro que nós fizemos foi muito bacana. Nós fizemos numa área externa, foi quase um luau, assim, né? A luz externa, uma roda de bate-papo onde cada uma delas pôde falar as dificuldades, né? Tivemos ali um momento de elas se exercitar, de elas conversar, mas o mais importante, elas puderam falar. E aí você vai ouvir, a gente fez uma caixinha de perguntas, qual que é o seu sonho? O que você gostaria de fazer? O que te deixa feliz? Perguntas assim para poder elas refletir como é esse dia a dia como mãe ou como cuidador. Coisa simples, Patrícia, que para nós é tão comum. Uma mãe falou, eu queria sair e brincar. Às vezes tem mães que gostariam de ver os filhos andar de bicicleta. Porque ele não sai de casa. Então, assim, o que te alegra? Eu alegro com as brincadeiras do meu filho, quando ele fala, porque ele tem dificuldade na fala, quando ele falou a primeira palavrinha. Então a gente percebe que o que essas pessoas estão precisando, na verdade, é de um carinho, de uma atenção, de um cuidado, de um tempo de qualidade para que elas possam se conectar e trocar experiências. E também serem acolhidas por profissionais da área que possam ajudar, psicólogos, médicos, fisioterapeutas. E nesse momento nós temos um espaço com pessoas da nossa equipe, da nossa assessoria, que ficam lá no espaço Kids para cuidar das crianças. Então elas podem levar as crianças, nós temos pessoas para cuidar, para que elas possam realmente viver esse momento por completo. Né? No último encontro mesmo, nós tivemos uma neuropsicopedagoga, a profissional, não posso deixar de falar o nome dela, Fernanda Navarro. Um abraço, Fernanda. Ela é de Paraná, uma profissional de uma excelência, profissional
neurociência aí, professora de origem, mãe atípica, profissional incrível e, assim, é um exemplo de vida, né? Então ela teve lá, as mães do município de Alvorada, por ela ter saído de Alvorada, assim, observam nela um exemplo de pessoa, né? Então ela estar conosco nesse último encontro foi muito importante, foi um encontro muito emocionante, né? Falou sobre as dificuldades que as famílias atípicas encontram, principalmente na própria família, que é essa rede de apoio. A mãe que precisa sair no mercado não tem uma pessoa para poder ficar com o filho. Porque sabe quando chegar no mercado, ela fica às vezes com vergonha, constrangida, porque aquela criança, as atitudes que ela pode ter ali, vai constranger ela diante das pessoas. Então a gente falar disso também prepara a nossa comunidade, num contexto geral, para que elas possam também estar preparadas para receber essas crianças no mercado, no posto de saúde, na escola. E ter uma logística pública também adequada. Quando a gente fala de logística pública, é ter filas acessíveis para as pessoas que são neurodivergentes, uma fila mais rápida, um estacionamento também mais organizado, que a mãe que tenha esse filho, proporcional à realidade, né? Então a gente está falando também de política pública. Exatamente. Acessibilidade. E essa acessibilidade, Patrícia, como você está falando aí, começa pelas pessoas entenderem, porque as pessoas pensam assim, você chega com o teu filho que é autista, que moleque pirracento, que menino teimoso, essa mãe não educa ele, mas não sabe talvez a divergência dele, não sabe qual é o problema, né? Que aquela mãe está passando. Né, a sociedade precisa entender que hoje nós estamos vivendo num momento, um mundo onde tem essa diversidade, e às vezes não é só a questão da criança ser teimosa ou mal educada, não, muito pelo contrário, tem várias outras situações que envolvem, né? Então, assim, como um todo, né, para a gente não poder estender muito nesse assunto, esse projeto Cuidar de Quem Cuida hoje, para mim, é um dos mais importantes para mim, como pessoa, porque eu consigo me conectar com essas pessoas e me esforço muito para tentar proporcionar, mesmo que por pouco tempo, ali, 1 hora e meia, um momento de qualidade para elas fora daquilo que elas vivem todos os dias. E a gente deixa a tarefinha para casa, tá? Para elas poderem fazer durante a semana, para poder não esquecer de quão importante, quão forte que elas são e quão importante elas estar bem para cuidar de alguém.